Sejam muito bem-vindos ao Bratancast, o seu podcast semanal, onde a gente vai falar sobre saúde, longevidade, gestão e espiritualidade. E para falar desse tema maravilhoso que é a espiritualidade, hoje a gente tem um convidado especial demais, que é o nosso querido e amigo Padre Juarez. Doutor Daniel e André, vocês não imaginam como estou me sentindo chique de estar aqui no Bratancast. Bratancast, olha aqui, tá vendo aqui, ó, que beleza. Obrigado pelo convite, obrigado. Padre, estou muito feliz que o senhor veio. Eu também estou muito feliz mesmo, porque além de assistir o Bratancast, eu quero dizer que eu conheço os dois e sei o tamanho do coração desses dois, então para mim eu me sinto muito acolhido aqui mesmo. Obrigado. Ai, que bom. Obrigado. Ai, deixa eu dar um abraço. Isso. Eu com aqui, ó. E hoje Muito o nosso tema não vai deixar de ser a gente falar saúde, fé e o nosso corpo como um templo sagrado, né? E é o que a gente fala todos os dias, né? Existe corpo, alma e espírito, né, É Padre? verdade. E interessante essa divisão de corpo, alma e espírito é uma coisa que vem da própria Bíblia. Da própria Bíblia. São Paulo fazia essa divisão de corpo, alma e espírito, né? E é interessante que, por mais que a gente já fale isso há mais de 2000 anos, parece que ainda não entrou na maioria das pessoas. Eu acho que, às vezes, esse mundo muito tecnicista e muito tecnológico também, e aí eu falo, de repente, para as pessoas que foram estudando cada vez mais, achou que o estudo, o fato da erudição e também do fato do conhecimento das ciências fez com que a gente fosse distanciando dessa dimensão. A gente vai se desconectando de algo maior, né? De algo divino. Justamente, né? Esse algo maior que a gente às vezes esqueceu que existe, esqueceu da presença de Deus, esqueceu que existe antes da gente ser o que a gente é, alguém que sempre foi, né? Alguém que sempre foi, né? Nossa. Né? E é o que a gente sempre fala, a gente não tem como a gente se desvincular, né? Nada de Deus. E até mesmo que eu sempre brinco com a André, eu falo assim, nós, se deixarmos de nos aproximarmos de Deus, ele vai continuar sendo Deus como ele é. É verdade, né? é verdade. E agora, né? Se a gente se afastar dele, a gente não é nada. É verdade. Né? E ele continua sendo a força maior. É por isso que eu falo que não existe isso, né, da gente separar. Existe ciência e religião, ciência e fé, até onde as duas estão unidas. Na verdade, elas estão sempre unidas. Sempre unidas. Nunca se separaram. E é interessante que a própria Bíblia fala isso pra gente. A própria Bíblia traz essa noção. Sabe que alguns livros da Bíblia que são mais perto, assim, mais da era cristã, elas têm uma noção muito clara dessa cosmogonia ou cosmologia, né, que mostra que a gente, quanto mais perscruta a ciência, né, mais a gente chega perto de Deus. É o contrário. Exato, é o contrário. Quanto mais a gente você vai aprofundando na ciência, você vai aprofundando, de repente, no cosmo, você percebe, você não tem como descartar Deus de tudo isso. Uma coisa muito simples, né? Você estuda, eu acho muito interessante quando você estuda astrofísica e quando você estuda a física mesmo a física experimental, você fica perplexo de ver algumas coisas. Por exemplo, saber que nós somos o único planeta, né, no sistema solar, no sistema solar não, o único planeta nessa galáxia que nós conhecemos que tem condições de ter vida. Porque se a gente tivesse 1 milímetro de distância do Sol a mais ou a menos, já seria incapaz da gente de desenvolver vida. É muito matemático, né? É matemático. Eu falo assim, Deus é muito perfeito. Não, e você falou uma coisa. Uma vez eu até falei, olha, existem várias maneiras de você provar a existência de Deus. Existem várias maneiras. Existe a maneira matemática, existem cálculos matemáticos que provam a existência de Deus. Existe pela química você prova, pela astronomia você prova, e também o método mais antigo da filosofia, que é o método das 5 vias. Só que não precisa de nada disso. Nós não precisamos, porque existe nós não precisamos de dados, né, para mostrar a presença de Deus. Porque Deus precisa ser experimentado. Experimentado. Aí dá a diferença. Isso que o senhor falou é fantástico. Eu acho que Deus, por exemplo, porque Deus podia falar assim, ele podia se revelar a qualquer momento, aquela coisa e tal, ficava tranquilo, a gente não precisava ter fé, não precisa ter fé, porque eu sei que ele existe, tal. Mas Deus não faz isso, porque o sabor do relacionamento com Deus
é experimentá-lo no desconhecido. Exatamente. Até isso que é fé, né? É fé. A fé é A isso, gente né? entra no escuro, a gente No- acredita sem estar vendo. Mas é engraçado o quanto ele se mostra presente em cada etapa. Né? Tem coisas que acontecem na nossa vida no dia a dia que fala assim, é impossível isso ser o acaso. É totalmente impossível. Né? Justamente. Totalmente. A gente passou por uma situação, uma semana antes do carnaval, eu falei pra André assim, e quando a situação acabou, eu olhei pra ela e falei assim, você não tem dúvida da matemática de Deus? Assim, é tão perfeita, porque a gente tava indo, eu corto o cabelo lá em Alphaville, e aí a gente aproveita Corta pra o ir... cabelo muito longe, pelo amor de Deus. Pois é, só ele, né? Só. Só ele. Eu falo pra ele que é o dia do passeio, a gente vai pra Vai passear. cortar E aí cabelo, ele vai vai cortar cortar o cabelo. E aí, assim, eu marquei horário às 10. Eu acordei no horário. Aí eu falei, nossa, que bom, tô no horário. E eu sentado na cama, falei, nossa, tô bem adiantado. Aí eu falei, é só encostar a cabeça. Mas eu apaguei, assim, apaguei. Aí, quando eu acordei, era 10 para as 9. Eu falei, meu Deus, pra estar lá às 10. Aí ela, eu vou com você. Eu falei, não vai ninguém comigo, vou sair correndo, ninguém vai comigo. Não, eu vou. Aí as crianças já acordando, não, a gente vai, não sei o quê. Entramos no carro 9h40. Eu falei, bom, pra estar lá às 10, 20 minutos. bagunçou, né? Nisso, a assistente do Marcelo, que é o rapaz que corta o cabelo, mandou uma mensagem, o Marcelo também tá atrasado, ele vai chegar às 11, tem problema? Eu falei, não. Aí a André falou assim, dá pra gente ir mais tranquilo. E a gente foi. E é engraçado que quando a gente sai do Rodoanel e entra na Castela, naquele exato segundo aconteceu um acidente de carro. Uma moto bateu na outra, bateu num carro e todo mundo se machucou ali. Meu Deus. E na hora, o acidente tinha acabado de acontecer, coisa de uns 40 segundos atrás ali. Acabado. A gente tava entrando e tinha acabado de acontecer. E na hora que eu vi o acidente, instintivamente eu vi 2 rapazes no chão. Eu parei o carro e falei assim, eu vou ajudar. Claro. Aí ela falou, não vai. Eu falei, não, eu vou, não tem ninguém. Aí eu desci, aí passou um guarda da polícia metropolitana, começou a desviar o trânsito, porque eles estavam bem na pista da Castela. E aí eu falei para Anderson, quando eu cheguei no primeiro rapaz, que era um senhor, ele estava quase tendo uma parada, ele estava começando a fazer um movimento de gaspe, ele não estava respirando. E aí, na hora que eu olhei, eu falei assim, eu comecei a fazer o atendimento pré-hospitalar do jeito que é protocolado. Sei. Quando eu fui ver a boca, a via aérea, a prótese dele estava obstruindo a via aérea. Obstruindo. E aí, a Andrea desceu logo do carro, aí ela falou, e agora? Eu falei, você me ajuda aqui. Falei para ela, segura a cabeça dele, eu preciso tentar tirar essa prótese. E aí não tinha nada nas nossas mãos, nada. Nisso chegou a primeira viatura, né, que presta socorro ali na via. A mocinha desceu, uma técnica, né, o técnica e o condutor da ambulância, e ela, não, o senhor pode... Eu falei, não, sou médico. Ela falou, não, então eu vou ajudar o senhor. Aí eu falei assim, olha, ele tá com a prótese obstruindo, não tá conseguindo respirar. Aí a Andrea foi cortando a roupa dele, e aí nisso, a gente não conseguia abrir a boca dele, porque teve um traumatismo craniano, ele fez aquele movimento de trismo, Sei. ele fechou. E aí ela tentava abrir, para mim, colocar a mão, e não conseguia. Ela falava assim, eu tô com medo de eu colocar o dedo. Eu falei, mas eu abro e você pega. Ela falou, não consigo. E aí o rapaz que estava do lado dela, eu falei assim, você consegue, eu vou abrir, você vai pescar. Aí com muito cuidado, a Andrea segurou a cervical, eu abri, ele tirou a primeira, tirou o segundo pedaço da prótese, e o rapaz voltou a respirar. E aí quando chegou a outra viatura, levou uns 40 minutos, chegou um médico junto, e aí o médico falou assim, não, quem que você é? Eu falei, não, eu sou médico, estava ajudando ele. Aí eu passei, e nisso, antes do médico chegar, a gente viu que a pelve dele tinha feito uma fratura de livro aberto, ele tinha uma fratura feia na pelve. A gente amarrou a pelve dele para poder estabilizar o sangramento, a gente faz uma amarradura na pelve para poder segurar. E aí deu tempo do médico chegar, a gente entubou esse rapaz no asfalto, ajudei esse médico lá, foi entubado no asfalto, e o Águia veio, para você ver a gravidade. Do E aí, na hora que a gente estava lá, esse médico, na hora que ele falou, acabou de entubar, estava tranquila, eu falei assim, eu vou indo. E o policial falou, se o senhor quiser tirar seu carro, porque o Águia vai pousar e que o senhor não vai sair mais daqui. Aí eu falei, então eu vou indo. Aí ele virou e falou assim, cara, obrigado. Aí eu falei, não, obrigado de nada, cara, eu fiz nada. Ele falou, não, como não, pô, se você não desobstruiu a via aérea, esse cara tinha morrido. E aí quando eu entrei no carro, que eu me dei conta. que eu você falei pra Andrea assim, um pouquinho mais eu pra falei, tá lá naquele na momento. verdade nem dormi, eu apaguei, Matemática foi desligado. demais, né? É. Matemática O cabeleireiro demais. se atrasou. Tudo Tudo cooperou, tudo né? cooperou para aquele momento que você estivesse ali, né? E alguns segundos, Aí né? não como teria duvidar, né, da presença, presença de de Falei Deus. pra André assim, foi tão matemático, eu falei assim, porque se a gente não passa naquela hora, ele ia ter uma parada por falta de oxigênio. E tudo está tão concatenado, tudo tão ligado, porque se a gente um dia for buscar e for conversar com essa pessoa que com certeza está viva por causa de você,
ele vai te contar uma história, de repente, diferente, que precisava daquilo acontecer na vida dele para que pudesse chegar uma pessoa assim, né, e que ele pudesse mudar de vida para alguma coisa. A gente nunca vai saber, mas, de repente, precisava desse momento, né? Então, tudo isso. E, às vezes, Deus é tão carinhoso e Deus é tão delicado que ele pode movimentar céus e terra por causa de uma coisa pequenininha. Uma coisa pequena, né? Uma coisa, né? De remédio, tudo isso, sim, às vezes por causa de aquele dia aquela pessoa não estava bem, né? Deus faz isso, Deus pode fazer isso, nas né? pequenas Nas coisas pequenas ele se coisas, manifesta, né? Deus é grandioso demais, né? Eu, às vezes, digo assim, às vezes eu fiquei padre, né? Toda a minha vida eu fiquei padre, talvez fosse para atender uma pessoa só um dia, né? Numa confissão que ela pudesse sair feliz. Mudar ali, Pronto. né? Mas só isso? Sim. Deus é capaz de fazer De isso. fazer isso, de usar exatamente. uma vida inteira de uma pessoa Para salvar uma... Eu acredito. para deixar alguém um dia feliz. Deus faz isso, né? Porque Deus é delicado, né? E Deus ama, né? Deus ama que Deus é perfeito, né, Deus é padre? perfeito, com certeza. Padre, gostaria de fazer uma pergunta a respeito da medicina e Deus. O que liga, o que faz essa junção para você? Se você fosse responder essa pergunta, o que está na Bíblia de forma religiosa mesmo, o que une aí a parte saúde e Deus? O que Deus fala sobre isso? O quão importante, né? A gente cuidar da nossa saúde, cuidar do templo, o templo dele, né? Que somos nós. A Bíblia traz, desde o início, né? Desde Gênesis, os sinais de que Deus ele cuida de nós e de uma forma muito bonita é apresentada para a gente, né, no momento da criação. O que Deus faz de uma forma simbólica? O livro do Gênesis fala para a gente que Deus, quando ele forma o ser humano, cria o ser humano, ele toca, ele põe a mão. Nenhuma criatura ele pôs a mão. Nenhuma criatura ele pôs a mão. Tudo ele criou pela palavra, dabar, né, o dabar. Faça-se os animais, faça-se o luzeiro, faça-se a terra. Mas o homem, ele, né, põe e a mulher, a mão. ele põe a mão. Então, Deus toca o homem, né, e esse toque de Deus é uma coisa muito profunda. Mas Deus vai além de tocar o homem. Ele sopra, né? Ele sopra nas narinas. Da vida, né? O sopro da vida. E aí, ou seja, o homem passa a viver a partir do sopro de Deus. A nossa vida é um sopro de Deus, né? Um nefesh, né? que em hebraico fala, é um nefesh, é um sopro. Então, a gente respira. Por isso que Deus fez uma coisa muito interessante, fez com que a vida fosse mantida pela respiração. Pela respiração. E quando o bebê nasce, quando é o, né? É o primeiro, né? O bebê... E a última coisa que a gente faz é... Suspiro. Que a gente vai... É a última coisa. Acabamos de falar isso. Interessante, né? E isso, ó... E talvez Deus fizesse isso para que toda vez que a gente respirasse, eu falo, nossa, nasci de novo. Verdade. Deus nasce de novo. Então, a vida, e ela tem você médico, sabe o funcionamento maravilhoso da vida, e Deus coloca isso para funcionar em nós, para mostrar, né, e essa ligação, né, para mostrar que tudo isso funciona por causa dele, né? Todas as funções celulares, todas as funções... É muito perfeito. É tudo muito perfeito. É muito né? perfeito. O médico, eu acho, deve maravilhar-se cada vez quando ele vê um funcionamento de uma célula, ele vai ficando cada vez mais maravilhado com aquilo e percebendo. Então, por que Deus deixa tudo isso? Porque Deus está falando assim, ó, eu estou fazendo tudo isso acontecer. Tudo isso acontecer. Tem uma coisa interessante, que Santo Agostinho falava que Deus coloca na criação, Deus coloca em todos nós na criação, coloca o germe dessa vida, né? Então, a vida ela funciona com a evolução? Funciona, as coisas vão evoluindo, vão se adaptando e tal. Mas lá no começo Deus colocou tudo isso. Então, Deus colocou o ser humano para funcionar, né? E ele vai buscando o caminho, mas com aquela inteligência que Deus colocou ali. Então, o que a gente faz o que um médico faz? O médico, ele, na verdade, é um artesão de Deus, porque ele precisa colocar de novo isso funcionando. Ele precisa colocar de novo o que a gente vai estragando, né? Exatamente. Porque a natureza, quando a gente fala natureza, aquilo que Deus criou e colocou essa inteligência na natureza, vai funcionando normalmente. Nós vamos estragando com a maneira de viver. O médico, o que ele vai fazendo? Ele vai ali, como artesão, vai equilibrando, vai fazendo isso e tal. Mas ele
E é importante lembrar que ele não é o responsável Não por é. aquilo. Não é o responsável. É isso que eu mais falo pra Andrea. Ele é responsável. Ele talvez seja aquele que está consertando. Eu sei onde que foi que quebrou. Então eu vou consertar. Só um mecânico. Na verdade, a medicina e o médico, ele é um parceiro de Deus, um parceiro da criação, hein? Parceiro da criação. Deus chamou para que ele fosse parceiro da criação. Porque a gente só funciona e a nossa vida só funciona porque lá no começo, lá no início, Deus colocou aquela vida que vai encontrando modos de resistir, de sobreviver, Sim. por causa daquela inteligência que Deus colocou. E nós, por isso que é uma responsabilidade muito grande cuidar da vida. E você fala, né? Como é que a gente entende que nós somos templos de... Por quê? Porque foi insuflado nas nossas narinas a vida de Deus, né? E depois isso é confirmado em Jesus quando o Espírito Santo é dado. Olha que interessante, Andrea. Quando na Bíblia diz de uma forma muito interessante, no capítulo 19 de João, que é na crucifixão, Jesus, quando ele morre, ele dá o último suspiro e diz a Escritura, e ele entregou o seu espírito. Não é que ele entregou o seu espírito, ele deu o seu espírito com um sopro, igual à criação. Jesus é Deus, né, encarnado, que recria o ser humano, colocando nele o seu espírito. Né? Nesse momento ele faz e entregou o seu espírito, entregou para nós. E é nesse momento que a gente já tinha sido criado com o Espírito, com o sopro de Deus, a gente recebe de novo em nós o Espírito Santo. E aí essa responsabilidade nossa, somos templos do Espírito. Por que temos o Espírito? Porque essa vida que existe em nós, ela não funciona do acaso, não existe acaso. Não é do além, né? Do além, não é nada a dizer. Não, ela existe justamente porque é algo muito misterioso. Agora a palavra mistério é muito interessante. Misterioso. Mistério, né, no grego, mysterion, não é aquilo que está escondido. Né? A gente usa muito em português falar, isso é um mistério. Porque a gente, não, mistério, a compreensão da palavra mistério, isso é um mistério de Deus. Mistério significa aquilo que não cabe nas nossas capacidades humanas de entender. Porque o cérebro tem células nervosas que entendem até um certo ponto. O raciocínio é limitado. Exato. A inteligência é limitada. Sim. Todas as coisas, porque nós somos limitados. Então, tem certas coisas que não cabem dentro. Como na matemática. Na matemática nós temos, quando a gente estuda conjunto, né? O conjunto menor, o conjunto maior contém o conjunto menor. Mas o conjunto menor não pode conter o maior. O maior. Então, o que é? As coisas de Deus, a gente consegue contemplar, entender mais ou menos, mas... Ter essa dimensão. Né? Por isso que a gente não define Deus. Define é colocar um fim, né? Definir, né? A gente não define Deus. Né? É impossível definir Deus. Então, tem coisas que são misteriosas, por quê? Porque não cabe dentro da nossa razão. Mas eu não estou entendendo. Não vai entender. Não é pra entender. Deus não foi feito para ser entendido. Para ser entendido, Deus, por quê? Deus não existe para isso. Porque ali as sinapses nervosas, elas não conseguem concatenar para entender algo maior do que é. Então, a realidade divina, ela é muito maior do que tudo isso que a gente está vendo. Então, não tem como. Então, não adianta, né? Não adianta você entender, né? Querer entender... querer compreender. Não é para ser compreendido, não é para ser entendido, né? Então, nem sei por que a gente gostou, né? É porque Deus é tão bom, né? A gente fala dele, né? Então, o homem deixa o homem. Verdade, é verdade. Porque a gente está falando do Mas corpo. a importância, a importância de cuidar do corpo. A importância de cuidar, o que Deus, Então, né, deixou. E olha que interessante essa coisa. O corpo eu falo que é a obra-prima de Deus. Obra-prima de Deus. Então, a gente Você acha que é um dever? Dever é um dever religioso até. E por que as pessoas não cuidam, padre? Porque a gente não faz uma atividade, não se alimenta direito. Porque são os pequenos detalhes, Sim, né? E... Você não precisa nem de um médico. Na verdade, você precisa de um médico quando tá tudo errado. E é o que tá acontecendo com todo mundo. Tá tudo errado. Justamente. Tá tudo errado. Justamente. E olha, porque a gente sempre faz as coisas da mesma maneira que a gente recebe
da nossa família, do nosso pai, da nossa mãe, algum presente, algum conselho que a gente não, às vezes, valoriza, a gente também recebe a vida de Deus e a gente não valoriza. Não valoriza. Aí está a questão de valorizar e perceber. Porque há e aí é um pecado, o pecado lá das origens é esse. O pecado das origens é você achar que não precisa de Deus, né? Exatamente. Não achar que precisa de Deus. É interessante isso porque qual que foi o pecado de Adão? O pecado de Adão foi assim, aquela fruto faz você ser Deus. Faz você ser Deus, né? Então, e ele vai até o fruto que faz você ser Deus. Porque ele falou, se eu comer esse fruto, eu não preciso mais de Deus. Eu me basto. O pecado é esse, eu me basto. Eu falo que é aí que começa todo o erro do homem. Então, né? Isso se perpetua até hoje. Até hoje, né? Até hoje. E o fato de você falar, eu não cuidar da minha saúde, o que é? Eu me basto. E quando a gente quando a gente se afasta de Deus, que a gente se desconecta, é o momento que a gente fica, né, cometendo o maior número de erros. Que a gente vai se afastando do que é correto, do que seria o adequado, em todas as áreas, né, não só na saúde, mas no campo de vida geral. A gente vai se desconectando de Deus. É verdade. E aí a gente deixa só o nosso emocional tomar conta. E ele toma conta... E aí é só o homem que está falando. Exatamente. É só o homem que está falando. Exatamente. É só o homem que está dizendo. Então, aí é essa coisa que você tinha falado. Então ele vai dizer, eu não preciso fazer esporte, nada não. Que marcha aqui, eu mesmo dou conta. Imagina. Isso não acontece comigo. Isso não acontece comigo. Eu fumei. Eu conheço uma pessoa que fumou até os 90 anos. Eu conheço uma pessoa que comia o que queria e tal. Não acontece. Ou seja, ele se basta, né? Então essa coisa eu volto a dizer, considerar a saúde é considerar também que nós devemos para Deus na nossa vida. Tem um conceito religioso impressionante, muito bonito, está na Bíblia, que é justamente isso. A vida que Deus me deu é um empréstimo. É um empréstimo. Só Ele pode... É um empréstimo. Ele emprestou para você, por isso que a vida não é nossa. Por isso que a gente fala assim, eu faço o que eu quero da minha vida. Não pode. Não existe. Essa frase está toda uma... Eu faço o que eu quero da minha vida. Não faz. A vida é um empréstimo. Isso está na Bíblia. É só um empréstimo que Deus... Porque Deus vai pedir conta disso. Deus quer de volta. Por isso é que nós viemos de Deus e voltamos para Ele. Te emprestei a vida. Viva da melhor maneira possível, né? Mas eu quero de volta. Tem um livro do Deuteronômio, acho que é capítulo 2, interessante. Deus diz para o homem, diante de ti eu ponho a vida e ponho a morte. Você escolhe. Quer morrer? Você vai morrer. Quer viver? Você vai viver. Mas eu ponho diante de você a vida e a morte. Você que escolhe. Então, a escolha está na mão do homem. Está na mão do homem. Né? Essa escolha. Deus deu. Eu vou querer de volta, mas você vai escolher como você vai viver a vida. Né? E essas escolhas é que a gente precisa acertar. Porque cada escolha nossa vai trazer uma consequência, né, padre? Eu falo sempre assim, isso que o senhor fala é muito verdade. Porque o homem, quando ele começa a achar que ele não precisa de Deus, que ele é mais do que Deus, e que, eu sei, eu estudo, eu resolvo, eu faço, né? Quando ele vai ganhando esse excesso, é aí que cai. Sim. Exatamente aí. É verdade. Eu brinco, falo assim, quando você está ganhando muita confiança, toma cuidado. Porque é nesse momento que você cai. É o que eu falo assim, tem muitos colegas que eu vejo, colegas médicos, que falam assim, eu resolvo, eu dou conta, eu salvo. Isso, é isso mesmo. E eu falo assim, na verdade não. Na verdade, porque se Deus quiser, né, que morra, vai morrer. Se Deus quiser que viva, vai viver. E por isso que eu acho um tanto assim... É uma prepotência do médico sentar na cadeira dele e falar, eu vou estudar, eu sei, eu que estudei bastante, eu sei, vou resolver. Eu acho uma prepotência o médico sentar na cadeira dele e não orar antes de começar a atender, não rezar, não se conectar com Deus, porque a máquina é dele. Quem criou foi ele. Então, assim, como que a gente vai pegar a obra-prima de alguém e a gente não sabe nada desse alguém? Justamente. Quem criou, por que criou, como criou, e a gente quer cuidar dessa máquina. Eu acho absurdo a faculdade de medicina, em nenhum momento dos 6 anos, falar algo sobre filosofia. Sobre filosofia, não sobre fala. Espiritualidade. Agora, você não imagina que alívio para nós quando a gente vê um médico falando isso. Um médico que estudou 10 anos, está no consultório. Você não imagina, você não tem noção, né, de saber
o quanto enche de esperança o coração da gente quando a gente vê um médico e olha para você e fala assim, é um médico que está falando isso. Não é um líder religioso que está falando isso, é um médico que está falando isso, é um cientista, mexe com a ciência o dia inteiro, mexe com exames, mexe com o corpo da pessoa. Ele está falando isso, ele está falando de algo além, né? Que vai além. Então, isso é um refrigério acho que para a humanidade, quando a gente percebe. Eu sei, doutor Daniel, que são ainda muito pouco, junto no seu meio, é muito pouco ainda. E deve ser, e eu acho que deve ser também, uma tarefa muito grande. De repente, eu acredito que muitos médicos possam até ser ridicularizados, possam ser desqualificados. O que a gente ouve assim, você acha que tudo é Deus? Então, sim, mas eu falo, Deus. É verdade. Eu vou fazer aquilo que eu posso. O médico tem que ter essa coisa de pensar assim, eu vou fazer o que eu posso, o que é possível, né? A gente não pode esquecer isso, né? A gente faz o possível e o impossível Deus faz. Pronto, Exato. Eu sempre digo, eu brinco com as pessoas, até na igreja, eu falo assim, ó, sempre vai ser assim, né? Então eu digo assim, não adianta você rezar para ganhar na loteria. Por quê? É bem fácil. Por quê? Porque é possível você ganhar na loteria. Basta você jogar na loteria, basta você jogar na Mega Sena, há uma possibilidade. Então é possível. Deus vai te ajudar? Não, porque é possível. É possível. Pode ser que você ganhe, pode ser que você não ganhe. Agora, mas quando é que Deus vai fazer? Se fosse impossível. Milagre, se fosse milagre. Especialidade de Deus. Milagre, se fosse impossível. Então o médico vai fazer o possível. O possível. Aquela coisa. Vai chegar um momento que o médico vai falar, ó, eu fiz o possível. Aí Deus vai falar, então sai, deixa eu fazer agora. Né? Exatamente. Eu vi muito isso na época da UTI, e principalmente na época do Covid, que a gente foi todo mundo, né, para a linha de frente, a gente voltou, né, para dentro da UTI, foi trabalhar, e eu vi muito isso no dia a dia. Né? Eu falava assim, tinham pacientes que, do ponto de vista técnico, estavam evoluindo muito bem, e de repente, pum, morria. Tinha outros que, do ponto de vista técnico, você falava, meu Deus, agora o cerco fechou. Não sei se amanhã eu vou chegar, ele vai estar aqui. E no dia seguinte ele acordava, estava ótimo, tudo melhorava. E as pessoas, mas por quê? O que você acha? O que eu acho é simples. Não está na nossa mão. A gente tem que fazer, tecnicamente, o que a gente sabe, tudo que a gente pode. Mas você acha que vai morrer? Você acha que vai viver? Você acha que tem que parar? Eu acho que a gente tem que fazer o que é possível dentro do que a gente estudou. E quem vai delimitar se vai dar certo ou não vai dar certo é alguém maior que sabe muito mais do que a gente. Inclusive, se a gente estiver conectado com ele, a gente vai ter até intuições para fazer de um jeito melhor. Por isso que eu falo que não tem como a gente começar um atendimento, um plantão, um momento de trabalho se a gente não está conectado com ele. É verdade. Porque eu já falei isso para o senhor no programa, né? Existe um ponto no cérebro que responde à oração em gratidão. Sim. É um estudo, a ciência mostrou. É um estudo mesmo. É um estudo. Se a gente orar, a gente aumenta o fluxo de sangue nesse ponto. Né? Foi constatado, né? Foi constatado. Você falou que foi constatado. É o ponto da decisão. O que é isso? Se eu orar, rezar, eu conecto e aí eu vou acertar mais. Mas se eu não orar, não acredito em Deus, não tem problema. Você só não vai conectar e só vai errar mais. Sim. É sua decisão. Existe, mas está lá, existe. É um estudo científico, foi provado que quando a gente reza, a gente tem um ponto no cérebro que responde. Essa é a chave final que diz o quê? Que Deus criou o homem com a chave na ignição. Ele já criou a gente e falou, olha, se você falar comigo, a gente vai ativar uma coisinha que eu já deixei dentro do seu cérebro. Eu já te criei desse jeito. Vai de você usar ou não. Seria a sabedoria. Que a oração é a gratidão. Você falou a palavra-chave, sabedoria. Exato. A sabedoria é vista na Bíblia como essa presença de Deus, o próprio Deus em nós. Exato. Tanto é que a sabedoria, muitas vezes, ela é, na Bíblia, apresentada como uma pessoa personificada. Né? Ela é personificada. Se você, no livro de Eclesiástico fala isso, se você está comigo, a sabedoria falando, se você me tem, se você me quer, se você me deseja, eu sou. Porque a sabedoria é isso, a sabedoria não é o conhecimento das coisas. Não, existe uma frase muito interessante, se a sabedoria fosse inteligência, a biblioteca era a casa de Deus, né? Não é, então, sabedoria não é inteligência, né? Então, na verdade, hoje não é biblioteca, hoje é o Google. Né? Hoje é o Google. O Google seria a casa de Deus. Né? Mas isso é conhecimento e tal. A sabedoria
é o próprio Deus em nós. O próprio Deus em nós. A própria inspiração, o próprio Deus falando em nós. E isso é interessante, que você fala, quando o médico que para, que reza, que se abre para... Ele vai, naquele momento, se tornar um parceiro mesmo de Deus fazendo as coisas, né? Porque ele vai ser conduzido, vai ser conduzido mesmo de alguma forma, na decisão, naquilo que faz, ou na própria, de repente, uma palavra que de repente você diz diferente para uma pessoa que pode... Às vezes uma palavra salva, padre. Às Sim. vezes é só uma palavra. Uma palavra, Deus é só queria só que você usasse aquela palavra que é o que a pessoa verdade. precisava receber naquele dia. Né? E eu falo, se a gente conversa muito em casa, eu vejo que o grande erro começa quando a gente deixa de lado o principal livro que existe na nossa vida, que é a Bíblia. Né? Então, assim. é algo que as pessoas não... Né? Hoje, é muito difícil a gente ver pessoas que leem, que estudam, que pegam esse manual da vida, que veio, é o manual. Se você seguir, é o manual da vida. Sim, eu falo assim, Deus foi tão misericordioso que além dele deixar um pontinho no seu cérebro, ele ainda deixou escrito um manual e falou, olha, filho, não tem como errar, é só seguir, tá aqui. Né? Cuida do corpo, cuida da alma, cuida do espírito, segue desse jeito que vai dar certo, confia em mim, acredita, entrega para mim, deixa que eu resolvo. O que é impossível eu faço, você faz uma parte, eu faço a outra. E as pessoas vão se desconectando disso, que é o básico, e vão se conectando em outras coisas, vão cada vez mais se aprofundando em outras coisas e vão achando que é pelo mérito delas. Só que eu falo assim, inclusive a inteligência que cada um tem para desenvolver software, desenvolver programas, achar cura, essa inteligência foi um dom que alguém lá em cima está te emprestando. Então, é interessante, é isso mesmo. Entendeu? A própria inteligência, a própria inteligência que cria, que faz as coisas evoluírem, ela foi plantada por Deus em nós, foi plantada em Deus por nós. E essa inteligência, por isso que a tal da inteligência artificial nunca será, nunca será, porque a inteligência artificial não tem essa capacidade de conectar com o divino, não tem. Não tem. Só nós temos. Só nós. E só os animais têm. Não, os animais não têm, porque nós temos uma coisa que Deus colocou em nós, que é a inteligência. A inteligência que nos distingue dos animais e que, aí voltamos, olha que programa mais conexo, olha, voltamos naquilo, que é o que nos faz ter essa diferença corpo, alma e espírito, né? A inteligência está ligada justamente aí com o nosso espírito, né? Nós temos um espírito, né, inteligente. A inteligência, né? E a palavra inteligência é aquilo que Deus colocou dentro de nós. Ele foi colocado, né? São colocado, dons que ele nos emprestou. Justamente, nos emprestou. Tem uma música do Padre Zezinho que ele começa, e a música é orar costuma fazer bem, né? Costuma mesmo, e sempre faz bem. Sempre faz bem. Sempre faz bem. Não tem como nada dar certo se a gente não tiver essa conexão com Deus. Então, exato. É algo que... E olha, e mesmo a gente precisa ter a noção também que as coisas não é que não dão certo, elas concorrem sempre para alguma coisa maior. Exato. Né? É isso que é importante. Mas isso não é palavra, não é chavão, não é nada disso. As coisas, Deus vai sempre querer que as coisas deem certo para nós. Sempre vão querer. Mas a gente que desvia, né? Mas não deu certo. Cuidar da saúde. Justamente, né? Quanto isso é importante, a gente deixa para lá. A alimentação, uma atividade física, o se conectar com Deus, o corpo, alma e espírito. Está aí a chave, né? E essa coisa. Mas por que nós vivemos essa coisa de não cuidar da saúde também? Porque a gente vem há muito tempo querendo só tomar remédio. Esse é o problema também. A gente acha que quando você fica doente, você toma remédio. Não é esse o propósito de se viver. O propósito de viver é não ficar doente. Exatamente. Não ficar doente. Né? Não é assim, se eu ficar doente, tem um remédio. Não. Aliás, o ideal era que os remédios não existissem. Né? O ideal era que os remédios não existissem. E eu falo que o propósito da medicina acabou mudando, né? Porque o médico, o maior papel dele não deveria ser tratar a doença. Hoje ele trata a doença. Hoje ele só trata a doença, mas qual que é o grande papel? Você deveria ser assim, eu vou te ensinar a não ficar doente. A não ficar doente. Porque já que eu sei como a máquina funciona, vamos justamente cuidar, vamos fazer as revisões, vamos fazer tudo bonitinho, porque aí você não adoece. A gente já faz o antes, pra gente nem deixar você ficar doente. Né? Mas hoje não, hoje é assim, olha, então se você ficar, eu te dou esse remédio. Vocês sabem, vocês vivem isso no dia a dia, sabe? Né? No meio da medicina é essa coisa. Eu procuro o médico e a pessoa já vem, doutor, me dá um remédio.
me dar algo, a me dar mais ou menos como se fosse uma pílula mágica também. Como se fosse, e aí, né, quando você fala para ela, traz a pessoa para a Terra e fala, escuta, espera aí, você tem um corpo, né, que precisa ser cuidado, né, você tem um corpo que precisa ser, você precisa comer diferente, você precisa pensar diferente, você precisa fazer exercício. É uma outra visão, né, que você tem que dar. E eu vou além ainda, eu ainda falo para o paciente assim, você tem que agradecer e orar e rezar todo dia. A pessoa fala, mas você é louco, você fala de religião? Isso. Porque na verdade não é religião, isso é ciência. Mas isso tem que ter coragem para fazer, viu? Tem que ter coragem. Isso são poucos que vão fazer, né? São poucos que vão fazer. Eu estava comentando esse dia que eu conheci um médico, né? Tem até um médico, eu não conheci o médico, conheci lá na minha paróquia, né? Seu Pílade. Ele chegou para mim e falou, olha o que o médico me receitou. Era um urologista, está lá com receituário escrito assim, missa dominical, no mínimo. Então, e assinou, carimbou, carimbou, né? Eu vou achar aqui no celular que vocês vão... Eu gostei. Sensacional, não. Vou começar a aqui, ó, você vai tratar, aqui, ó. Aqui, ó, para você não achar que é mentira, aqui, ó. Missa dominical. Aqui, ó. Urologia São Luís, lá. E aqui, ó, ainda com carimbo e com coisa, tá vendo? Gente, missa dominical. Que legal. Eu imagino que ele deve ter chegado lá, queixado um monte de coisa, e ele falou, não, ele tá bom, ele só precisa ficar... Se conectar mais com alguém. Muito interessante, né? Sensacional, né? Interessante. Padre, olha, que bate-papo incrível. Que coisa boa falar com vocês. Olha, vou te falar uma coisa. O senhor tem que voltar mais vezes. Não, olha, o senhor tem que voltar mais vezes. Eu quero falar, porque a gente está fazendo aqui esse momento do Bratancast, mas tudo isso que eu escutei da Andrea, do doutor, é o que eu escuto, porque eu sou paciente dele também, né? Paciente, né? Tudo isso eu escuto dele, assim, de uma maneira muito bonita, de uma maneira... Então, isso faz a diferença na vida da gente. Faz a diferença de quem, de repente, vem para uma consulta e você olha no olho da pessoa e vai falando, não, olha aqui que beleza, olha aqui, está desse jeito. Né? Falar para vocês, eu cheguei preocupado porque eu tenho nódulo na tireoide, né? Aí o doutor pega assim, não, mas olha aqui, né? Porque olha essa capacidade que o doutor Bratan tem de olhar o outro lado, muito interessante. Não, você tem 3 nódulos. Esse aqui mas esse aqui diminuiu. Olha aqui. Né? Então, os outros continuaram. Não é interessante isso? Mas esse aqui diminuiu. Olha aqui. Então, foca naquele que diminuiu. Exato. Então, alguma coisa está acontecendo. Foca no que diminuiu, né? Então, exato. Essa capacidade que você tem de perceber aquela coisa boa que está acontecendo, isso faz a diferença, né, para quem, de repente, está diante de você, né? Muito bom, olha aí. Tá vendo? Fiquei muito feliz com a sua presença. Fiquei aqui. também. Obrigado, feliz demais. André, obrigado. Feliz demais. Obrigado, viu, doutor? O senhor tem que voltar mais vezes. Sei que é difícil sua agenda. Não, eu vou voltar, sim. Mas a gente Rodolfo vai dar um jeito ali pra gente. Lá embaixo, né, Rodolfo? Tinha um pão com um sanduíche bom lá. Eu vou voltar agora. A gente vem para emagrecer, né? E hoje o Rodolfo tá no programa e tá em paz hoje, né? Hoje, Rodolfo ali, ó, não tá preocupado com nada. Tá de folga. Nada, tá de folga. Não tá gritando com o pessoal do Merchan, desesperado para encerrar hoje. Hoje ele tá curtindo a primeira vez. É verdade. Faltou um cafezinho, viu? Um cafezinho sem açúcar. Já tomei, lá embaixo, já tomei o café, já tomei assim, com açúcar. Com açúcar, né, padre? Isso aí ainda não foi liberto ainda. Não foi. Mas vai ser, devagarinho a gente chega lá. Padre, queria agradecer de coração a sua presença. Obrigado. De coração mesmo. O padre tem o Instagram dele, né, padre? Fala Tem @Padre Juarez. No Instagram, no Facebook, no YouTube. É tudo @Padre Juarez. Começa a seguir o padre, começa a seguir a gente, @doutor.danielbratan. Começa a seguir aqui o nosso podcast do Bratancast. Clica aqui, se inscreve para começar a receber as notificações de quando chegar conteúdo novo. E não perde não, porque o próximo episódio também vai estar muito legal. Próxima semana a gente vai estar de novo aqui apresentando um conteúdo muito bacana para vocês. E foi um prazer imenso a gente estar aqui nesse bate-papo incrível, padre. Muito obrigado. Fica com Deus. Amém, amém. Viu? Obrigado. André, obrigado, doutor. Seja sempre muito bem-vindo, viu? Obrigado. Um beijo, até mais.